Dito isso, quem abriu a Bíblia, diga amém. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos ler mais uma vez? É só esse versículo aqui por enquanto. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Essa noite eu quero falar sobre não andar ansioso. Não andeis ansiosos. É claro que atualmente, quando a gente fala essa palavra ansiedade, nós já conectamos com uma patologia, né? Com uma pessoa que está sofrendo, como se fosse uma síndrome de pânico, coisas do tipo. Mas ansiedade não se restringe apenas a uma doença que a pessoa está passando ali mentalmente falando. Ansiedade também está vinculada com a pessoa viver preocupada, viver ali angustiada. E é claro que dependendo da situação, a pressão que ela vive, aquilo pode desencadear para até mesmo uma enfermidade mental, que aí a pessoa tem que ir para psicólogo, psiquiatra, coisas do tipo, que hoje em dia é muito comum nós vemos. A pressão que a pessoa está sendo colocada. Mas isso aqui é um fator, já um resultado de uma preocupação que está vindo antes, de algo que é normal, e nós estamos ali completamente vivendo naquela situação, ao ponto de sair da nossa normalidade e até mesmo a pessoa ficar doente. Amém? Porque a ansiedade, no termo doente, da doença, vamos assim dizer, não chega assim de uma hora para outra, é uma conduta, e nós não podemos chegar nesse fator. Amém? E eu quero falar sobre isso, dessa preocupação, dessa pressão que muitos de nós vêm passando, e devemos aprender a confiar em Deus quando o dia é mau, quando os problemas, quando os projetos não vão na direção que nós achávamos que deveria estar. E quando entendemos a palavra de Deus, esses fatores de preocupação, de ansiedade, de angústia, de falta de paz, podem ser parados, porque nós damos a nossa vida nas mãos de Deus, entregamos a Ele a nossa conduta, e confiando, nós não ficamos vivendo uma vida de preocupação. Porque preocupado todo mundo pode ficar. O que nós não podemos é viver uma vida de preocupação, viver uma vida ansiosa, viver uma vida de angústia, viver uma vida sem paz, porque isso não é viver, isso aí é sobreviver. Amém? E o apóstolo Pedro, ele começa a falar aqui o seguinte: que nós devemos lançar sobre o Senhor, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós. Amém. Ou seja, lance sobre Ele as suas preocupações, lance sobre Ele os seus projetos, lance sobre Ele as suas angústias, lance sobre Ele aquilo que te tira o sono, aquilo que te traz a paz, e entenda que Ele é quem cuida de vocês. É isso que ele está dizendo aqui logo no começo. E é interessante que o apóstolo faz um alerta, continuando aqui o texto, eu não li, mas tanto no versículo 8 como no versículo 9, ele faz um alerta para nós permanecermos firmes na fé, resistindo o diabo, sabendo que tem outros irmãos passando pelos mesmos sofrimentos ou mesmas provações. Eu digo sempre, não é porque nós somos filhos amados de Deus que estamos isentos de passar por situações adversas. E Pedro está falando, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, e fiquem vigilantes, fiquem alertas, porque o diabo, o vosso inimigo, ele está ao seu derredor, rugindo como leão, a quem possa tragar. E saibam que esse sofrimento, que essas lutas que vocês passam, os outros irmãos também, em todo o mundo, têm passado. Não é só em uma igreja, não é só de uma comunidade, porque às vezes a pessoa pode estar pensando assim: meu Deus do céu, estou frequentando aqui a igreja batista,
E é muita luta. Mas eu acho que se eu for para a Videira, se eu for para a Assembleia, se eu for para a Universal, se eu for para os Morros, se eu for para Testemunhas de Jeová, for para a Adventista, para a Presbiteriana, ali é diferente. Rapaz, tem quem passou no chapelão e fez uma oração forte. E amados, eu vou te dizer o seguinte: não é o lugar que você está, são situações do cotidiano no qual todo crente, pode ser no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, passa. Essa luta porque a gente vive num país pobre. Queridos, pode ter certeza que o crente lá na América, o crente lá na Irlanda, o crente lá na Suíça, ele passa por lutas, passa por provação, que tem que ser provada ali, para colocar a fé dele no teste, para saber se realmente ele está lançando sobre o Senhor todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. E no final aqui no versículo 10 de Pedro aqui que nós lemos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: que o Senhor nos chama para a sua glória eterna em Cristo, enfatizando que a graça de Deus em meio às provações garante aqueles que sofrem por um tempo estão sendo aperfeiçoados e consolidados em fé. Ou seja, lançar sobre Deus a nossa ansiedade é você ter fé que Ele cuida de você. É o versículo chave que eu li no começo, o versículo de número 7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Não se esqueça disso, deste conselho de Pedro, porque isso envolve fé. Lancem sobre o Senhor, lancem sobre Ele, lancem sobre Jesus toda, não é parte, toda a sua ansiedade, e creia, porque Ele cuida de você. Isso é um teste de fé. Porque se você vive constantemente preocupado, isso está mostrando para você que você não está sendo cuidado, ou pelo menos crendo que Deus está cuidando de você. E eu vou falar mais sobre isso aqui nesta pregação, porque quando nós sentimos realmente que estamos protegidos, aquela angústia, ela tem que sair. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, e é interessante que quando acontece alguma situação, talvez você que é pai ou mãe já passou por isso, com certeza passou por isso, em uma situação em que seu filho ou sua filha está assustado com alguma coisa, e a primeira coisa que eles fazem é chamar pelo pai e pela mãe. E quando eles chamam pelo pai e pela mãe, nós pegamos, e quando pega aquele susto, aquela angústia, o que ele faz? Para. E eles grudam, e não desgrudam, por quê? Eu sinto que eu estou sendo cuidado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu sinto a presença de proteção, eu estou seguro. E amados, eu quero falar sobre isso, porque quando nós estamos crendo em Deus de verdade, você tem que se sentir seguro, sentir que Deus está cuidando de você, e o seu coração tem que ter paz. Amém? Eu quero colocar mais alguns textos aqui, antes de falar o texto aqui mais principal que eu quero me aprofundar, que foi uma situação ocorrida na palavra de Deus, mas eu quero deixar alguns textos aqui, que o Senhor Jesus fala muito sobre isso, não só de Jesus, mas fala, interessante, que este assunto é um assunto muito atual, tanto antes como agora, porque em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que ele está falando? Você que está ansioso, você que está preocupado, angustiado, venham a mim. Devemos lembrar então que Cristo levou sobre si as nossas dores e temos paz através dele. Amém? A nossa mente tem que estar guiada pela fé na sua palavra, e por isso motivo nós devemos clamar. Jesus está falando: venham a mim, clamem a mim, e quando vocês se chegarem a mim, vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Jesus não está falando: aquele que vem a mim não vai ter lutas, mas ele está falando: meu jugo é suave e leve, ou seja, comigo a luta é mais fácil.
Comigo do lado é mais fácil, porque sem a minha presença é difícil, mas aquele que está comigo, saiba que meu jugo é suave e é leve, e vocês vão estar aprendendo, porque tudo isso é aprendizado, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas nós devemos aprender a clamar ao Senhor. Em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você que está querendo acompanhar Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só comigo. Jesus está falando: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, preocupados, angustiados, e eu os aliviarei. E vocês vão encontrar paz para vossas almas. E Paulo está falando, pela oração e súplica. Não fica preocupado, mas apresentem a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encontrar o seu coração. Amém. Gente, nós vivemos tempos de angústia, tempos de preocupação, tempos em que vira e mexe, se você liga a televisão, você fica angustiado, parece que é só notícia ruim. E eu não assisto mais televisão, eu gosto de assistir mais mídia escrita, até mesmo coisas do YouTube, mas aquilo que chama a atenção é notícia ruim. Não é notícia ruim, é só coisa ruim, e aquilo que entra a ficar na nossa mente, e você fica preocupado: meu Deus, eu abasteci essa semana, será que semana que vem o combustível vai aumentar? Será que eu vou ter que vender carro? Ai meu Deus, eu comecei a entrar num projeto, mas agora tudo mudou, e nós começamos a ficar angustiados, e você entra numa faculdade feliz, mas quando pega o diploma você fica triste: eu não estou ganhando dinheiro, eu fiz um curso, esse curso não está adiantando nada, eu entrei naquele emprego feliz, mas parece que eu não consigo progredir, não consigo crescer. E de repente a pessoa está infeliz, solteiro, e ele acha: quando eu casar, eu vou ficar feliz. E aí quando ele casa, ele descobre que casamento não traz felicidade, porque é uma coisa interna. E aí fala: não, eu tenho que ter um filho então para ficar feliz. Ele tem um filho e descobre depois que também isso não é a razão. Por quê? A pessoa, ele está com problemas para se resolver internamente com a sua fé, com Cristo Jesus. E está me entendendo? Diga amém. Porque essa questão de paz, escuta o que eu vou falar para você aqui agora, entenda, não está descrito para o seu ambiente, mas entenda. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, tem 2 apóstolos presos, chamados Paulo e Silas. Eles estão trancafiados por causa da pregação do Evangelho, presos. Eu acredito que a maioria aqui, nunca ninguém ficou preso. Amém? Se ficou preso, eu nunca fiquei preso, mas eu já fui no CEPAI. E ali no CEPAI, eu não sou dessa área criminal, mas eu ficava contando as horas de sair, porque eu tinha que fazer uma visita, tudo mais, ficar de faculdade, então trabalho também com isso. Mas é um ambiente pesado, e ali não é um ambiente que você fala: rapaz, mas que vontade de glorificar Deus aqui. Não dá. Mas Silas e Paulo, eles estavam ali, presos, ali naquela penumbra, naquele lugar úmido, fedido, injustamente presos. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles não estavam sem paz, eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Tem pessoas que estão com carro, casa, dinheiro na conta, mas não tem forças nem para vir para a igreja, não tem forças para orar, não tem forças nem lá na própria casa dele, de pegar a Bíblia e abrir e ler. Ou seja, a paz, ela é algo interno, que Cristo Jesus nos leva a conhecer. Amém? Porque a gente poderia falar: gente,
Paulo e Silas, eles têm que estar ali espravejando. Eu estou aqui sofrendo. Ó Senhor, que luta! Eles estavam louvando a Deus. Os apóstolos, eles apanhavam, e quando eles ficavam libertos, eles ficavam louvando. Sabe por quê? Não é porque Deus deu uma casa, porque Deus deu um carro. Eles louvavam, eles ficavam alegres, porque estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, porque estavam sofrendo por causa do Evangelho. É doido se a gente fosse pensar hoje em dia, é doido esse povo, mas é a paz que excede todo entendimento. É por isso que ele está falando, ó, a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. Muitas pessoas estão tendo enfermidade mental, sabe por quê? Porque está faltando colocar a sua mente, o seu coração, os seus caminhos nas mãos de Deus. Queridos, não é o governo, não é quem está lá na frente, não é o nosso chefe que vai ditar o nosso futuro, é a presença de Deus. A nossa vida, os projetos que somos guiados, estão em Deus, estão em nós, Senhor. E por isso, que mais uma vez nós lembramos, em Mateus capítulo de número 6, versículo 25, Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, com quanto que vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você sabia que os nossos dias estão selados? Estão determinados? É claro que nós não podemos. Os dias estão selados, eu vou comer à vontade. Traz aí 3 rodelas de pizza e 3 pizzas grandes. Não, a gente tem que cuidar. Mas por mais que você cuide da sua saúde, por mais que você cuide do seu corpo, por mais que você pratique exercícios, por mais que você faz tudo certinho, vai chegar o tempo que você vai expirar. E é isso que ele está falando, ó. Por mais que vocês fiquem preocupados, isso não vai acrescentar uma hora que seja na vida de vocês, porque a vida de vocês está na mão de Deus. Amém? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Veja que essa questão de não se preocupar com as próprias vidas ou não andar assim, está também atrelada à fé. Ele está dizendo: homens de pequena fé, portanto não se preocupe dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, as pessoas que não têm um Deus verdadeiro é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, foram pelo menos 4 textos que nós pegamos aqui sobre ansiedade, sobre preocupação. Gente, a Bíblia falou disso aqui é porque é um assunto sério, é uma coisa importante, é algo que nós cristãos temos que ficar atentos. Sabe por quê? Porque tem muita gente deixando o caminho, deixando de seguir a Deus, deixando de praticar aquilo que Deus tem chamado para ele fazer, porque vive uma vida de preocupação. E agora? Gente, nós temos que aprender a andar por fé. Amém? Andar por fé. A crer que Deus está cuidando de nós. Não, tem que parar de servir a Deus para crescer. Não, meu amigo. É isso aí que é o projeto do inimigo. O projeto do inimigo é esse. Eu tenho que parar de ir na igreja para viver. Esse é o projeto do maligno. Eu nunca vi
Deus colocar uma situação que vai te fazer você afastar dele. As situações adversas tem que fazer ao contrário, é fazer você se aproximar dele. Amém? Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai me sustentar. Eu creio nele. Esses textos falam claramente, então, para que a nossa fé venha a ser fortalecida. Por isso que Jesus fala, homens de pequena fé. A nossa fé tem que crescer nele. É certo que nós vamos ter preocupações, mas isso não pode nos dominar ao ponto de ser um entrave para a nossa vitória em Cristo. Pois mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Agora eu quero chegar aqui numa parte da mensagem que eu quero me aprofundar mais para você ver o que é viver no sobrenatural. Vou falar nisso na quinta-feira. Essa quinta agora nós estamos fechando esse estudo bíblico, né, que nós estávamos fazendo sobre vencer barreiras, mas na outra quinta nós já vamos começar um que é vivendo o sobrenatural. Amém. O crente tem que viver por fé, tem que viver no mundo espiritual, tem que viver no sobrenatural, ele tem que ir além daquilo que é o material. Aleluia! Eu não sei quem foi, acho que foi a Sasha, né, que ministrou aqui, deu um testemunho, perdão. E ela falou que fez um pedido para Deus, não foi? E aí, aquilo que você pediu foi além, não é isso que você falou? O Deus que nós servimos é isso. Ele vai além. Ele vai além das nossas expectativas. Quando nós temos, quando nós dedicamos, quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Senhor, ajuda o teu querer. Agora nós cantamos aqui umas músicas aqui no comecinho, umas músicas mais antigas, né? E uma delas fala: cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Não é isso que eu cantei? E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Gente, cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração. A minha vida está nas tuas mãos. Se hoje eu estou ganhando 10 mil, mas o Senhor quer fazer ganhar 2 mil, amém. Mas eu estou aqui contigo, porque tu és o Deus de Jó, é aquele que tira, mas aquele que pode restaurar. É para testar a minha fé. Eu quero mostrar que eu tenho um coração grato ao Senhor, um coração dedicado ao Senhor. Eu não vou me afastar. Muitas das vezes tem situações que vêm para testar a nossa fé e nós não podemos retroceder. O sinal maior é essa aprovação. Ela vai me afastar de Deus ou vai me aproximar? Porque se a angústia, as preocupações estão me levando para o caminho para me afastar, então eu estou vivendo por fé, eu não estou andando por fé. Eu tenho que ir além e crer que mesmo que as situações que estão me cercando mostram que está tudo perdido, eu creio que Deus está comigo e isso me basta. Por isso eu peço então que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Se a aprovação chegou é porque você não estava sendo provado. Se o inimigo se levanta, significa que muitas das vezes você estava andando no caminho de Deus, não é? Rapaz, eu estou orando, estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, Deus está me usando. E de repente se levanta algo. Se levantou algo contra mim. E é nesse momento que nós não podemos retroceder, mas entender que Deus está conosco. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava decisões devidas às precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos que está do lado de Israel? Respondeu os conselheiros: nenhum de nós, majestade.
é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel as tuas palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava plantando, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. E eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Vamos parar até aqui. A Bíblia está falando que no reino de Israel, que era o reino do norte, havia uma guerra. E o rei da Síria estava procurando ali uma maneira, uma estratégia de vencer, de conquistar Samaria, de conquistar ali o reino do norte. Só que havia o discípulo do profeta Elias, que era Eliseu, e a Bíblia diz o seguinte: que o Senhor revelava para ele as estratégias do rei da Síria. Tipo, nós vamos invadir ali, vamos chegar, vamos colocar tal e tal tropa, e de repente chegava lá Eliseu, o rei de Israel, e falava: ó, o Senhor me revelou que o rei da Síria vai procurar vencer vocês por tal e tal lugar. E aí quando eles chegavam lá para fazer aquele plano, já estava lá o povo de Israel, e não dava certo para eles fazerem o ataque surpresa. Teve até na Rússia esse tempo atrás, vocês lembram? Parece que a Ucrânia ficou mais de um ano programando um ataque massivo lá, onde seria os drones que destruíram lá uma frota muito grande. De Israel também, lá no Irã, ficou projetando acho que mais de ano, eles enviando ali espiões ali dentro, pessoas até mesmo iranianas, fornecendo informações de onde estava ali sendo enriquecido o urânio, e eles chegaram lá e atacaram tudo surpresa. Quando foi? O rei da Síria queria fazer mais ou menos isso, mas quando ele ia fazer, Israel já tinha descoberto, então evacuava, ou então já tinha soldados além de prontidão, e não dava certo. E o rei da Síria ficou nervoso e começou a falar: ó, quem é que está exclamando para Israel aqui? Quem é que está levando informação lá para eles? E eles falaram: majestade, não é ninguém não. Não tem ninguém aqui que está te dedurando, não tem ninguém aqui que está me dando, não estamos divididos. Mas lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que ele tem a revelação da tua palavra, e ele revela para o rei de Israel não só aquilo que o Senhor fala aqui conosco, mas até aquilo que o Senhor está sozinho lá no seu quarto pensando, ele revela. E aí o rei da Síria falou: rapaz, é uma arma que Israel está tendo, vamos descobrir onde é que é esse profeta, vamos capturá-lo para matar, para acabar com ele. E de repente eles descobriram que o profeta Eliseu tinha uma casa lá numa cidade chamada Dotã, e mandou soldados com carruagens, com carro, tropas de guerra para lá capturar. Ou seja, era um povão, era muita gente, soldados preparados, capitães, comandantes, cavalos de guerra, porque não era apenas soldadinhos, eles foram lá com cavalos de guerra para capturar um homem. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, a tropa, eles cercaram a cidade. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Agora veja aqui no versículo 15, diz assim: o servo do homem de Deus, provavelmente Geazi, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, falando para Eliseu, o que faremos? A tropa chega à noite e cerca a cidade inteira, sitiou a cidade. E cidade naquela época não era uma cidade que eu não conheço, não, talvez era uma cordela, sei lá, 1000 pessoas, 500 pessoas, já era considerado uma cidade. E quando ele se levanta, o auxiliar de Eliseu, quero ouvir o canto dos pássaros, está tudo bom, uma bonança na minha vida, Deus está conosco. De repente, quando ele olhava para aquela monte de exército, um monte de carruagens, de soldados, grilados, com sangue no olho, e a Bíblia diz que ele exclamou: o que faremos? Quantas vezes nós passamos por uma situação preocupante, igual a desse homem? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Roubaram meu pai,
roubaram a minha casa, bate, ai meu Deus do céu, meu cachorro comeu uma bola e agora eu tenho dinheiro para fazer uma cirurgia do cachorro. Você programa a viagem, dá problema no carro. É o filho fica doente. Ai meu Deus, e agora? É igual, não sei se é no Chapolin ou Chaves. Ai meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender, né? Quem poderá nos ajudar? É o Chaves, né? Chaves. Tem todo tempo eu assisto isso. E agora, quem poderá nos defender? Mas menos isso, eu estou preocupado. E tem muitos que, quando vem uma situação dessa, ele vem igual o auxiliar de Eliseu. O que eu vou fazer aqui agora? E agora? O que será de mim? Eu não estava esperando por isso. Fui pego de surpresa. Estou preocupado, estou ansioso, estou afligido. Eu estou fazendo vômito. Não estou muito seco. Estou muito preocupado. E aí, no versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha só, um está vivendo pelo que vê, o outro está andando por fé. Porque veja, Eliseu é que era a bola da vez. Eles não foram buscar o auxiliar de Eliseu, eles foram buscar quem? Eliseu. O mais prejudicado era Eliseu. Talvez eles até deixariam esse servo dele para lá. Não, vai sair daqui, rapaz, você sabe o que eu estou fazendo? Diz que é Eliseu. O rapaz estava preocupado com a guerra que nem era dele. Ele estava preocupado com uma coisa que ele nem seria atingido diretamente. E Eliseu, que era a bola da vez, que era aqueles a quem ele estava procurando, ele fala: meu amigo, tenha medo, não estou com medo, porque saiba que eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo aquilo que eu creio. E Deus tem me mostrado que mais são os seus exércitos poderosos, e eles estão conosco, do que aqueles que estão do lado de fora. Isso é andar por fé. E a Bíblia diz aqui no versículo 17: e Eliseu orou, e o Senhor orou, dizendo o seguinte: Senhor, abre os olhos dele, do servo dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 8, que eu não li, mas eu citei aqui no começo da pregação, Pedro fala o quê? Fiquem alerta e vigiem, porque o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao vosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos guardando. Eliseu tinha essa fé. O inimigo está ao meu derredor, mas ao meu redor está a tropa celestial. É para dar uma glorificar de pé, né? Isso é tremendo. Porque isso que aconteceu com Eliseu acontece com nós. Ao redor de Eliseu, a Bíblia diz: os rapazes, o auxiliar de Eliseu, viram que ao redor de Eliseu estava ali cercado de carros de fogo, ou seja, o exército celestial estava com ele, mas ao derredor dele estava o inimigo. E assim também é conosco. Ao nosso derredor pode estar os nossos inimigos, que não são de carne e sangue, é o inimigo mesmo. Ele está dizendo: diabo, o adversário, o vosso inimigo está ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos guardando, nos livrando de todo mal. E nós temos que ter essa fé. Estou vendo o inimigo se levantando, estou vendo as adversidades se aproximando, mas eu não vou ficar preocupado. Isso não vai dominar. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. O anjo do Senhor tem me guardado. O anjo do Senhor é poderoso para me livrar. É nele que eu confio. A minha vida está nas suas mãos. E o versículo 18 diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Queridos, quando o inimigo avança, nós temos que aprender a orar. Você está passando por perrengue, está passando por situações adversas, aprenda a orar, aprenda a clamar ao Senhor. E não apenas a orar sozinho, mas chame os irmãos também para
orar, vamos unir em fé. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, que ele orou ao Senhor dizendo, fere estes homens com cegueira. Então o Senhor os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, não é este o caminho nem essa cidade que procuram, sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim entraram na cidade, e Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. E quando o Senhor lhe abriu os olhos, eles viraram e estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu, não. Costumas matar prisioneiros e capturas com a tua espada, teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa-os que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Sabe o que Eliseu fez? Viu que eles avançaram. Mas são os que estão conosco. Acabou de falar isso. Aquela tropa foi para pegar eles. Eliseu, a Bíblia diz que ele orou, dizendo, Senhor, fere eles de cegueira. E quando eles estavam se aproximando, eles não viram mais nada. Ficou cego. Cadê? Onde é que está? E aí Eliseu, espera um pouquinho, escuta aqui a voz de todo mundo. Vocês estão no lugar errado, vou mandar vocês para o lugar certo. Sigam-me. E aí começou a pegar a mão de todo mundo. Vamos, saiu de Dotã. E foi até para a capital do reino de Israel. E ali tinha um grande exército já de israelitas. E aí Eliseu fala, abre os olhos desses soldados aqui. E quando eles abriram, eles viram que eles estavam ali emboscados. E agora? E aí o rei de Israel falou, Eliseu, devo matá-los? E ele falou, se você tivesse capturado, com tudo mais, faz isso não. Dê para eles comida, dê para eles um grande banquete e depois dispensa eles. E a Bíblia diz que o rei de Israel os escutou, deu um banquete para aquele exército inimigo e os despediu. Quando eles chegaram, eles devem ter falado, se eles quisessem, eles tinham acabado com o teu exército, ó rei da Síria. Só que eles nos alimentaram e nos dispensaram. Ninguém está tendo coragem de chegar mais para guerrear. E aí a Bíblia diz que eles pararam de invadir o território de Israel. Sabe o que é isso? É alguém que não anda preocupado com as coisas terrenas, mas ele andava no sobrenatural. Ele andava no sobrenatural. Isso nós temos que ter, essa visão aberta para o mundo espiritual. Não andamos mais pelo que vemos, e não podemos deixar a ansiedade, as preocupações deste mundo natural nos dominar. Mas aquele que é espiritual, ele vai além, e por essa razão, os inimigos que querem nos atormentar na nossa alma são extirpados. Veja, eu não vou ler aqui, mas Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, qual era a fé dele? Não era na espada, não era na lança, não era no escudo, mas ele cria que ele estava ali enfrentando aquele Golias, enfrentando aquele exército inimigo, era no nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos que ele está afrontando. Agora, se eu te vencesse aqui com espada, da mesma forma, que glória teria? Eu estou lutando, é no nome do Senhor, e eu não preciso de espada, eu não preciso de lança, o que eu preciso é do nome do Senhor, e com uma ferramenta que não é de guerra, eu vou te vencer. Queridos, quando nós confiamos em Deus, até as ferramentas que não são as apropriadas, Deus glorifica e nos dá a vitória. Amém? Nos dá a vitória. Ah, meu Deus do céu, parece que a ferramenta apropriada é o remédio, mas o remédio não está fazendo efeito. Então eu vou fazer uma oração e eu vou crer no sobrenatural. Aquilo que para muitos aí não é a ferramenta, mas eu creio no poder da fé, eu creio no poder da oração, eu creio no poder que há no nome de Jesus, e eu creio que lá na cruz Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e eu oro pela minha casa para a libertação, para a cura, para a transformação. Eu creio no nome do Senhor. Amém. Ore, faça como Eliseu. Quando o inimigo estiver se levantando, ore, clama ao Senhor, que o Senhor vai lhe abençoar. Mas nós temos que ter uma visão aberta para o mundo espiritual como ele tinha. E essa visão, estou dizendo, você tem que estar vendo anjo. Tem gente que é assim, né?
pregador que estava de munição. Eu estou vendo aqui, gente, eu estou vendo anjos voando. Vocês já ouviram um rapaz, né, o profeta Miguel, né? Estava lá fazendo que isso, um helicóptero? Aí eles viram os comentários embaixo, que ele está vendo as asas do anjo batendo. Ah, pelo amor de Deus, ai Jesus Cristo. E tem gente que acredita. Não é isso que eu estou falando de abrir a sua visão para o mundo espiritual. É você ter uma fé aberta para a palavra de Deus que você já conhece. E crer, poder de Deus, em nome de Jesus, a poder. Ele diz: buscar, pois, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas acontecerão. Eu creio nisso quando posso. Eu vejo espiritualmente o Senhor trabalhando. Amém. É isso. Como Eliseu tinha essa fé, como ele tinha essa convicção, como Davi teve quando enfrentou Golias. E por fim, aqui para a gente finalizar, para concluir a mensagem e orarmos, nós não poderíamos deixar de fora aquela passagem no qual os discípulos de Jesus estavam no barco, preocupados com a forte ventania, e ali tem mais uma lição para ser apresentada. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4. É o último versículo, o último texto que nós vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 até o 41. Diz assim, um texto bastante conhecido. Naquele dia, se você não achou, não tem problema, eu vou ler. Marcos 4, 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, olha só, não te importas que morramos? Olha só o que eles falam para Jesus: não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Olha só. Isso vai concluir essa mensagem. Pois eles estavam preocupados, ansiosos, mesmo com Jesus no barco. Você está entendendo que Jesus estava no barco com eles? Jesus estava no mesmo barco. Jesus não estava no outro barco, não estava às margens em segurança. Jesus estava no barco. Saiba, quando você está passando pela tempestade, Deus jamais vai te abandonar. Porque o abandono que você poderia passar, isso foi sobre Jesus lá na cruz, quando ele levanta os seus olhos para os céus e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? Porque o abandono que você sofreria, ele sofreu ali no seu lugar, para que você fosse acolhido e tire o nome como de filho de Deus. Esse Pai jamais abandona. Quando você está passando pela luta, ele está longe, ele está perto, e nós temos que aprender a clamar. Mas veja o jeito que eles clamaram. Eles clamaram a Jesus dizendo: não, está tendo um vendaval, está tendo uma tempestade, está uma loucura, o barco está afundando, a água está entrando. Não te importas conosco? Quantas vezes nós começamos a questionar Deus: mas Deus, não se importando comigo não? Parece que só eu sou o patinho feio, está todo mundo dando bem na vida, mas só eu estou sofrendo, só eu estou me lascando, só eu que não estou indo para frente. A preocupação. Eu estou buscando a Deus. O dia que eu comecei a frequentar um grupo de oração, quando eu decidi começar a ir para a igreja, fica aquele ditado: mas quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E não é assim. Saiba que tudo são testes para crescermos em fé. É como Pedro disse lá no começo:
Olha, isso tudo aí, esse sofrimento é para que vocês possam ser aperfeiçoados e cresçam em fé, mediante a graça de Deus. Que nós não podemos deixar passar essa visitação e aproveitar. Jesus está comigo. Mas não faça igual os discípulos. Chegou a Jesus, você pode pedir, Senhor, socorro, mas não fala, o Senhor está preocupado comigo? Sabe que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós sempre. Amém. Amém. Está sempre. Está sempre. Mas Ele está nos vigiando para ver os nossos passos, para o crescimento, para ver como a gente está lidando com aquela situação. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele está ali provando a nossa fé, para ver se a fé é condizente com aquilo que Ele tem. É a fé que Ele exige. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor se levantou e perguntou para eles, vocês não têm fé ainda não? É para finalizar comigo. Pedro, quando ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, creiam, pois ele cuida de vocês. Ele está falando o seguinte, tenham fé, jamais percam a fé por causa das situações dos filhos. E a minha oração é para que cada um saia daqui com a sua visão pelo mundo espiritual, a sua visão por andar no espírito, no sobrenatural, ligada com o visão. Eu creio que Deus está permitindo. Quando você sair daqui, você fala, eu estou andando aqui no carro, minha esposa está do meu lado, mas ao meu redor está o anjo do Senhor. Estou dizendo que a minha esposa não está comigo não, viu? Está mais longe comigo. Eu não sei que eu está bem brigado, não, Deus. Mas ele fala, Deus, em nome de Jesus, qualquer espírito das trevas aqui que causa divisão, está amarrado, expulso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cremos no Senhor, Ele está conosco. E assim como Paulo ensinou ali, repetindo Filipenses 4, 6, nós não podemos ter medo, mas nós temos que andar por fé e orar e clamar ao Senhor. Vamos colocar de pé? Amém?